Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa aula, ela tem por objetivo analisar algumas das convicções teológicas expostas pelo padre Paulo Ricardo, convicções que ele mesmo admite terem por referência o pensamento da Nouvelle Théologie, que é condenada por Pio XII. Analisaremos essas convicções em função do que foi exposto na primeira aula, que se trata de uma continuação da aula, a dupla beatitude em Santo Tomás de Aquino, que já está no nosso canal. Obviamente eu vou recapitular os principais conceitos. Analisaremos essas convicções em função do que foi exposto na primeira aula, à luz do que está presente no magistério da Igreja e no pensamento de Santo Tomás de Aquino, que é balizado por esse mesmo magistério enquanto doutrina comum da Igreja Católica. Apresentaremos, assim, respeitosas reservas em relação à exposição doutrinal feita pelo padre Paulo Ricardo, uma vez que elas se mostram incongruentes com a doutrina católica, de modo que ele não pode ser, portanto, tido por guia ou referência em matéria de doutrina. Há alguns anos, devido à crescente exposição do padre Paulo Ricardo em redes sociais em seu site, surgiram diversas pessoas que, justamente por ele se distanciar dos erros da teologia da libertação e se apresentar como conservador, passaram a o ter equivocadamente como uma referência em doutrina católica. Como veremos, as concepções de padre Paulo Ricardo, naquilo que é referente à natureza e à graça, padecem de graves deficiências. Deficiências que são características da heresia modernista condenada por São Pio X na encíclica Pascendi Dominici Gredis, em 1907. Como, por exemplo, a típica confusão entre ordem natural e sobrenatural. E também deficiências características do neomodernismo condenado por Pio XII na encíclica Humani Generis, de 1950. Esperamos, com a graça de Deus, não estarmos a cometer qualquer injustiça e que nosso trabalho contribua para a retificação do posicionamento doutrinário do padre Paulo Ricardo, bem como daqueles que o elegeram como fonte de orientação em matéria de religião, sem se darem conta de seus erros graves. Aqui nós temos o padre Paulo Ricardo, algumas fotos dele aqui para talvez quem não conheça. Nós temos ele aqui. Ele é um aluno do Olavo de Carvalho, ele está aqui acho que no quintal, no churrasco, junto com o Olavo de Carvalho, a mulher do Olavo. Um outro aluno, ele está aqui bem à vontade, dá para ver, com camisa para fora da calça, sem batina. Está bem à vontade, bem à vontade. Nós temos ele aqui palestrando num evento do Instituto Plínio Correia de Oliveira. A gente pode ver a foto do Piripi Plínio aqui atrás, né? O imortal que morreu, né? Nós temos aqui também ele com o excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, também bem à vontade. Diz-me com quem andas. Né? Muito bem. Vamos recapitular. Primeiro apresentar o que é verdadeiro, antes de analisar os erros, né? Falar sobre a doutrina católica, o que ensina São Tomás e o Catecismo, o Magistério da Igreja sobre a criação, né? A finalidade da criação é a semelhança divina por participação. Essa é a finalidade de todas as criaturas, realizarem por participação, ou seja, de modo limitado e recebido e múltiplo a perfeição que Deus é de modo eminente, ilimitado e infinito. Deus, ele fez a ordem da criação para manifestar, por pura bondade, sem nenhuma necessidade dele. Então Deus, quando ele cria, ele não faz isso para acrescentar algo ao ser dele, porque Deus é infinito, ele é o próprio ser subsistente por si mesmo. Ele é ato puro, ele não tem potência para nenhuma perfeição, ele já é a exauriência mesma de toda a perfeição, o ser em exauriência mesma, ele é a exauriência mesma de todo ser. E a perfeição, ela é ser. Então, ele não ganha e nem perde nada criando. Então, ele faz isso por um ato de pura vontade, um puro ato de comunicação
para ele fazer seres distintos dele, ou seja, fora dele, e que participem dessa felicidade, dessa perfeição que ele é em si mesmo, que ele tem em si mesmo. Deus, então, ele fez. Se Deus tivesse feito, explica São Tomás, uma só criatura, um só ser finito, com a criatura mais perfeita possível, se ele tivesse feito uma só criatura, a bondade divina não estaria ainda adequadamente representada na ordem da criação. Porque haveria uma infinidade de perfeições em Deus, concentradas intensivamente em Deus, que não seriam participadas para as criaturas, porque por mais perfeita que uma criatura seja, ela continua infinitamente distante de Deus. Então ela representaria só de maneira muito inadequada as perfeições de Deus. Então Deus, ele faz uma ordem da criação, ele cria uma diversidade de seres para que cada um, de modo único, refletisse e participasse do ser dele. E assim a bondade divina tivesse melhor representada do que se ele tivesse criado apenas um ser. Então existem graus de participação, graus de semelhança divina. A criatura, ela alcança a sua finalidade, ou seja, alcança a consecução do plano de Deus concebido para ela, na sua perfeita realização, alcançando justamente a semelhança divina. No homem, cada criatura vai alcançar a semelhança divina, que é o seu fim último, por meio daquilo que é mais perfeito nela. Aquilo que é mais perfeito numa criatura é aquilo que está mais próximo de Deus, aquilo que é mais parecido com Deus. Nas criaturas racionais é a inteligência. Aquilo que é de mais nobre e mais perfeito na criatura racional é a inteligência. Por quê? Porque a inteligência, ela governa, além de governar as outras potências, ela governa a si mesma. A liberdade humana, ela radica fundamentalmente na inteligência, também na vontade, mas a vontade, ela só pode operar a partir de um ato prévio da inteligência, ela só pode operar dirigida pela inteligência. Mesmo quando a vontade opera sobre si mesma, ou seja, ela quer o próprio ato de querer, ela só pode querer o próprio ato de querer se ela sabe o que é querer. Já a inteligência pode conhecer o próprio ato de conhecer, ela pode operar sobre si mesma e dirigir suas próprias ações. E ela, além disso, tem vários argumentos que São Tomás dá para provar que a inteligência é a nossa faculdade mais nobre. E também uma outra delas é que é a única potência da criatura racional que pode se referir a Deus diretamente. As nossas duas mais importantes potência eu quero dizer faculdade, no sentido de potência ativa, capacidade de ação, capacidade de operação. As duas mais importantes e mais perfeitas capacidades de ação são a inteligência e a vontade. Mas a inteligência é mais autônoma. A inteligência é mais autônoma, é mais nobre, mas também a vontade vai ser mais importante, por conta da caridade. Eu já explico por quê. A inteligência é mais nobre, é a mais perfeita, e ela é a única que pode se referir diretamente a Deus, porque o homem pode conhecer a Deus. Pode conhecer a Deus pelo seu reflexo, no espelho das criaturas, e também quando Deus, elevando a criatura ao estado de visão beatífica, ele pode se comunicar diretamente para a inteligência humana. A vontade, ela só pode amar a Deus se ela conhece a Deus. Então ela só pode se referir a Deus indiretamente, por meio de um ato prévio da inteligência. Então a nossa faculdade mais importante, aquela que onde nós nos unimos com Deus, é a inteligência. E em seguida é a vontade. Agora, a vontade, ela tem uma certa superioridade em relação à inteligência em certos casos. Isso explica São Tomás. Ele diz, por quê? Quando a inteligência conhece um ente, conhece algo, esse algo passa, de alguma maneira, a estar presente na inteligência humana. Quando o homem ele conhece seres inferiores a si, o modo como
que a forma desses seres passam a estar na inteligência humana é um modo superior do que a forma que está naqueles próprios seres. Então, como a quididade da pedra, a ideia de pedra, a forma da pedra, está presente quando eu conheço na minha inteligência, ela está presente na minha alma, ela tem um modo de ser mais perfeito do que na própria pedra, que não tem uma alma. Então, por isso o Tomás fala que, no que se refere às coisas inferiores ao homem, mais vale conhecer do que amar. Agora, naquilo que é superior ao homem, se eu conheço, não tem essa elevação da coisa, tem uma certa diminuição de perfeição. Então, quando eu contemplo a Deus, eu não tenho como ter a forma de Deus, a qualidade de Deus, né, que é incognoscível. Eu só posso conhecer os atributos de Deus, tem certas verdades, com certeza, sobre Deus, mas a essência dele em si eu não tenho como conhecer. Claro, na visão beatífica, Deus vai, sua própria essência, informar a minha inteligência, mas se eu conheço a Deus, a essência de Deus não é elevada por um modo de presença superior, como é no caso da pedra. É o contrário. E aí, São Tomás fala que quanto a essas coisas, é mais, ele fala importante, mas mais válido amar do que conhecer. O amor por isso que existe a primazia da caridade. Por isso que existe a primazia da caridade. Mas é impossível amar algo sem conhecê-lo. Então, por isso que uma pessoa que claro, tem que ter uma instrução suficiente na fé católica, mas as pessoas, às vezes, muito rudimentares, mas que têm uma fé muito forte, uma caridade muito forte, elas podem amar mais a Deus do que um doutor da igreja, do que um doutor. Um doutor em teologia. Do que um doutor em teologia. Ela pode ter um grau de santidade muito mais elevado do que uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto sobre teologia. Então é isso, essa consecução da semelhança divina na natureza humana. Com o amor não existe essa diminuição. O que acontece com o amor? O amor, ele pode ser mais intenso do que mais perfeito do que o conhecimento que a pessoa tem da coisa. Por quê? Agora eu não lembro. Não, mas a inteligência... Une a coisa a si, e a vontade se une à coisa. Isso, a inteligência, a coisa passa de algum modo, está presente na inteligência, mas na vontade o bem não é assimilado. Eu é que vou. Isso, exatamente isso. Muito bem. Então a consecução da semelhança divina na natureza humana é a contemplação de Deus e consequente amor e obras que irradiam desse conhecimento de amor. Isso já Aristóteles já falava que a felicidade humana, a beatitude, a plena realização da natureza racional, ela está na operação mais excelente, da potência operativa mais excelente, tendo por objeto mais excelente dos objetos. Qual é a potência operativa mais excelente do homem? É a inteligência. Qual que é a operação mais inteligente, mais excelente? Conhecer a Deus. O mais nobre, aquilo que mais de perfeito nós podemos conhecer é Deus. E é assim que... Está no livro lá. No livro 10. Também no livro 10 da Ética Nicômaco. O livro 10 da Ética Nicômaco é aí que ele fala... Isso eu lembro, porque outro dia numa aula, não vou falar onde, mas numa certa universidade, uma pessoa falou: por que a noção de bem e mal foi inventada é uma coisa judaico-cristã. Uma coisa assim. Então, os romanos imitaram todo o direito romano, sem ter noção de bem e mal, né? Coisa. Bem, aí, então, a plena realização da natureza racional, isso que a gente chama de beatitude, felicidade ou bem-aventurança, está na contemplação de Deus, claro, e no necessário, consequente amor a Deus e irradiação dessa contemplação e desse amor por meio de obras. Não é uma mera contemplação, não adianta a pessoa
contemplar a Deus e odiar o bem e viver de maneira podre. Não, aí não tem beatitude. A beatitude não é uma coisa só para a inteligência, mas é uma coisa da inteligência que informa todo o ser humano. Então é uma coisa moral também, uma coisa intelectual e moral. Muito bem. Isso a gente pode dizer da própria natureza humana. A própria natureza humana, ela tem como fim próprio essa contemplação de Deus. Mas, além disso, Deus estabeleceu um plano sobrenatural para suas criaturas racionais, ou seja, para os anjos e para os homens. O plano sobrenatural estabelecido por Deus, desde a concepção da obra da criação, é uma semelhança divina muito superior àquela alcançável pelos recursos próprios da natureza racional. Então Deus quis comunicar às suas criaturas racionais um conhecimento dele muito mais perfeito do que aquele conhecimento, um conhecimento e um amor dele, muito mais perfeito do que aquele que a criatura consegue alcançar só com a sua natureza. E para isso ele dotou o homem, desde a criação, de certos dons preternaturais e sobrenaturais que proporcionavam ele, ajustavam o homem para essa finalidade sobrenatural. Essa finalidade sobrenatural é a contemplação de Deus direta no céu pela visão beatífica. Só com os recursos da natureza humana, nós podemos chegar, no máximo, ao conhecimento indireto de Deus. Um conhecimento que é tido a partir dos conceitos que nós tiramos das coisas sensíveis. E a partir desses conceitos, nós executamos uma série de raciocínios e nós chegamos a uma contemplação de Deus. Então, já a visão beatífica não se contempla a Deus por meio de nenhum conceito, mas o próprio Deus, na sua cuididade, na sua essência, ele vai exercer o papel de conceito, ou seja, o papel de espécie inteligível em si mesmo, informando diretamente a nossa inteligência no céu. Então é uma forma de contemplação de Deus muito mais intensa, muito mais perfeita. Mas você veja, não é um fim que contradiz o fim natural, mas é um fim que intensifica. Ele aperfeiçoa, ele eleva, ele potencializa, no sentido de aumentar a potência ativa daquilo. Então, se o homem ele se realiza contemplando a Deus indiretamente, e aí você chega para ele e fala, não, mas você pode contemplar diretamente, se você for católico e ir para o céu, é óbvio que aquele movimento natural dele vai ser um suporte, e vai ser com aquele movimento natural que ele vai querer conhecer a Deus. Mas, para isso, ele precisa ser instruído. Trata-se de desejo adquirido. O desejo de visão beatífica é um desejo adquirido que depende da instrução na fé católica. Nenhum homem consegue descobrir que esse é o fim último dele, para que Deus o concebeu. Ele precisa tomar conhecimento da pregação do Evangelho. Muito bem, então o homem ele vive numa ordem sobrenatural. Deus, então, quando ele criou o homem, ele o colocou numa ordem sobrenatural, ou seja, Deus exerce a providência divina, ele governa a criação tendo um fim. Toda ordem tem um fim. O que é a ordem? A ordem é uma adequada disposição de diversos seres ou diversas partes em direção ao mesmo fim comum. Ordem é sempre ordem a um fim. Então, a ordem com que Deus fez as coisas e ele governa o mundo é uma ordem sobrenatural. Ele está governando a criação para um fim sobrenatural, não meramente para um fim natural. Mas isso não quer dizer que o fim natural não exista. O fim natural está ali dando suporte para o fim sobrenatural. Como que isso pode se dar, né? Nós temos então a noção de potência obediencial, que é muito importante, como a gente falou na última aula. Então a natureza humana e a natureza angélica de si mesma não podem alcançar a visão beatífica. Elas não estão, a natureza não esse é um fim, esse é um bem que excede enormemente qualquer capacidade
natural de qualquer criatura. No entanto, por ser espiritual, por a alma humana ser espiritual, ser imaterial, tem uma inteligência, né, uma vontade, e o anjo também, no caso do anjo é por espírito, a essência dele, ele tem uma capacidade, uma potência passiva de receber a graça. Isso aí é uma mera capacidade. A gente vai dizer isso. O que é uma potência obediencial? Isso é o que a gente chama de potência obediencial. A potência obediencial é uma aptidão que um ser possui de receber da parte de um agente superior uma determinação que excede as suas capacidades naturais. É a mesma coisa, para nós, é uma pedra de mármore. Então, uma pedra de mármore, ela não realiza perfeitamente a sua natureza de pedra de mármore, sendo pedra de mármore bruta, aquele pedaço lá todo feio assim. No entanto, ela tem uma potência obediencial que ela pode receber da parte de um ser humano, de um ser superior a ela, uma determinação que é uma escultura. Ela pode ser ordenada, ela pode ser elevada a um grau de perfeição acima da própria natureza. Um grau que é puramente acidental, hein? Acidental. Isso, acidental. Então, a pedra de mármore, ela realiza perfeitamente a natureza dela sendo pedra de mármore. Mas se o homem pega uma pedra de mármore e faz uma bela escultura, ninguém vai negar que ela se aperfeiçoou, ela cresceu em perfeição. É a mesma coisa com a natureza humana em relação à graça e visão beatífica. O homem, ele realiza perfeitamente a natureza dele com o conhecimento natural que ele pode alcançar de Deus. No entanto, se Deus comunica para ele a graça e a visão beatífica, ele passa a realizar essa natureza dele num nível acima daquele que ele consegue sozinho. Então, a pedra bruta de mármore está para a escultura, assim como a natureza humana está para a graça, ou para o estado de graça, ou para o estado de visão beatífica. Para entender isso aqui, né? Muito bem. Existe, no entanto, num homem que é ignorante do Evangelho, ou seja, ele não sabe. Se você não teve a pregação do Evangelho, você não sabe que esse é o plano que Deus deu para você, que Ele deu desde toda a criação, que é a consecução de um fim sobrenatural. O máximo que você pode conhecer, sem o conhecimento da revelação, é aquilo que Aristóteles conheceu no livro 10 da Ética Nicômago, que você está ordenado para a contemplação da verdade na vida virtuosa. É isso que fala Aristóteles, e essa contemplação da verdade é contemplação de Deus. No entanto, um homem que exercite a filosofia, exercite a contemplação, ele pode chegar num certo desejo natural de ver Deus, de contemplar Deus diretamente, mas que é um desejo puramente condicional, ilícito e ineficaz. O que é isso? Tem uma passagem em Platão, eu não vou ler aqui para não ficar muito longo, mas que ele considera isso, mas eu vou só explicar em vez de citar. Então, um pagão, né, claro, ele não vai ser exatamente pagão, porque ele vai estar, o exemplo que eu estou aqui, ele está, já é alguém que está obedecendo a lei natural. Ele pode fazer a seguinte reflexão. Depois que ele descobriu que a finalidade da natureza humana é a contemplação de Deus na vida virtuosa, e que essa contemplação de Deus é indireta, o máximo que ele pode chegar no conhecimento de Deus é um conhecimento indireto por meio do espelho da criatura, ele pode fazer a seguinte reflexão hipotética: mas e se Deus aparecesse diretamente para mim? Ou seja, é condicional. E se Deus, não seria muito bom? Muito bem. Pois é, seria uma coisa muito boa. No entanto, quando ele tem esse desejo hipotético, esse desejo ele é condicional, ele é ilícito, porque ele
condicional porque ele depende de uma reflexão, né, do esse, de uma consideração. Uma condição ilícito porque ele é autorizado pela razão, ou seja, autorizado pela vontade. Ele não é um desejo que brota, ele não é um desejo incondicional, um desejo inato, mas ele é um desejo ilícito, ele é um desejo adquirido, que ele é condicionado a uma reflexão prévia. E ele é ineficaz, porque uma pessoa que tem esse desejo, mesmo esse desejo não cria uma necessidade, uma exigência de atualização, de realização. Ele pode não ser realizado, que ainda assim a pessoa não iria se frustrar. Isso na natureza, é claro. No caso dos pagãos, o pagão que está em ignorância invencível e obedece à lei natural, ele vai, como a gente vai ver, ele recebe graças atuais e Deus, mesmo se a pessoa não teve a oportunidade de conhecer o Evangelho, de conhecer, de ter uma instrução e ter o batismo, essa pessoa vai alcançar a visão beatífica, mas pela obediência que ela teve na lei natural. Mas isso é porque a gente está falando aqui na ordem sobrenatural e de graças atuais. Mas muito bem, esse desejo hipotético ele não é eficaz, porque a pessoa não tem como saber que essa é a felicidade para a qual ela foi criada. E não é porque ela conjecturou que ela vai alcançar. Isso, não é porque ela conjecturou que ela vai alcançar. Muito bem. E aí, isso imediatamente nos leva a uma questão a respeito do estado de natureza pura. Né, e sua distinção em relação aos estados de justiça original, natureza caída e natureza redimida. Então, Deus poderia ter criado o homem no estado de pura natureza, ou seja, sem estar ordenado por a consecução no fim sobrenatural, mas por ele ter criado o homem e o anjo só para aquele conhecimento, por um conhecimento natural deles. E que isso não seria nenhuma crueldade, e que o homem, a criatura ao realizar esse conhecimento puramente natural, ela estaria plenamente satisfeita, plenamente feliz, e não lhe faltaria nada. Essas verdades aqui vão ser negadas pelo modernismo e pela Nouvelle Théologie, como a gente vai ver. Um pouquinho sobre a potência obediencial, antes de entrar na questão dos estados possíveis do homem. Potência obediencial, ao contrário do que muitos modernistas e neomodernistas falam, não é uma invenção dos teólogos barrocos. Não é. Isso está em São Tomás. O estado de natureza pura também não é uma invenção dos teólogos barrocos. Ela está em São Tomás, é claro. O São Tomás não escreveu nenhum tratado sobre... Mas o Chardin dizia que foi Santo Agostinho que inventou a distinção de natureza. Pois é, o Teilhard de Chardin dizia... Vou repetir o que a senhora disse. A irmã Ana Maria falou que foi... Teilhard de Chardin dizia que foi Santo Agostinho que inventou a distinção entre o sobrenatural e o natural. Esse homem nefasto. Chamava Santo Agostinho de homem nefasto. Pois é. Tudo bem. Uma carta, se não me engano, para o Delibac. Teilhard de Chardin. Então, era amigo do Delibac. Vamos falar do Delibac. Esse homem nefasto que inventou a distinção de natureza e graça. Isso, não me fale de Santo Agostinho, esse homem nefasto que inventou a distinção entre natureza e graça, disse Teilhard de Chardin para Henri de Lubac. Daqui a pouco vocês vão ver, adivinha quem gosta muito do Henri de Lubac? Mas tem... Vocês vão ver quem é que gosta do Henri de Lubac. Muito bem, mas antes, a potência obediencial. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele diz o seguinte: deve-se dizer que um poder superior pode causar no que lhe é submetido muitas coisas que não pode fazer o poder inferior. Ora, o anjo, por natureza, é superior ao homem. Por isso, algum efeito podia ser produzido dos animais pelo poder dos anjos, o qual não podia ser realizado pelo poder do homem, a saber que em um instante todos os animais fossem reunidos. Você está falando quando todos os animais foram reunidos no paraíso para que Adão lhe desse nomes. E ele fala, se não me engano, ele fala que pode ser uma ação dos anjos. Né? Então, Poderia ser uma ação humana. Poderia. Então, aquilo que é inferior pode receber da parte de um poder superior uma atualização que ele sozinho não conseguiria. Os animais sozinhos não iam se reunir ali. O anjo poderia curar um lobo, por exemplo.
Então, aí eu não... O que acontece na história de São Rafael e Tobias. Uhum. Ele cura no final. Então, um anjo curar um homem. É Na hora... medicina de Deus. Medicina de Deus. Significado do mundo. Em outra passagem da Suma Teológica, na prima segunda, questão 113, ele diz: em segundo lugar, em certas obras milagrosas, se dá que a forma impressa é superior ao poder natural de tal matéria. Assim, na ressurreição de um morto, a vida excede o poder material do corpo ressurrecto. Ou seja, o corpo, ele não consegue dar, como o corpo, né, morto, ele não comunica vida para si mesmo. Quando há a ressurreição, essa vida vem de um ser superior, é Deus que faz a ressurreição. E diz: e a este respeito, a justificação do ímpio não é milagrosa, por ser naturalmente a alma capaz da graça. Aqui, o São Tomás está falando que a alma é naturalmente capaz da graça. Pois, no dizer de Agostinho, por isso mesmo que é feita a imagem de Deus. Por isso mesmo que é feita a imagem de Deus, a graça a torna capaz de ver Deus. Mas é a graça, ela é capaz da graça, mas é a graça que atua essa capacidade. Antes disso, nenhuma notícia. Então não tem notícia. Aí, onde ele fala mesmo, usa o termo potência obediencial, na obra dele De Virtutibus, questão 1, artigo 10, ad 13. Vamos lá. Quando um sujeito passivo é, por natureza, constituído para receber diversas perfeições da parte de diversos agentes ordenados, a diversidade e a ordem das potências passivas no paciente irá corresponder à diversidade e ordem das potências ativas nos agentes. Pois a cada potência passiva corresponderá uma potência ativa. Por exemplo, a água ou a terra possuem certa potência pela qual elas são naturalmente aptas a serem movidas. Moverem, também queremos dizer sofrerem alguma mudança. Elas serem naturalmente aptas a serem movidas pelo fogo, e outra potência pela qual elas são naturalmente aptas a serem movidas por um corpo celeste. E ainda outra potência pela qual elas são naturalmente aptas a serem movidas por Deus. Assim como a partir da água ou da terra algo pode ser feito pelo poder, virtute, esse termo aqui geralmente é mal traduzido, né? Pela virtus, pela virtute de um corpo celeste que não pode ser feito pela virtus, pelo poder do fogo. Assim, a partir dos mesmos elementos, algo que não pode ser feito pelo poder, pela virtute, de nenhum agente natural pode ser feito pelo poder, virtute, de um agente sobrenatural. Por essa razão, dizemos que em toda criatura há uma certa potência obediencial, obedientialis potência, pela qual toda criatura obedece a Deus ao receber em si mesmo aquilo que Deus quer. Está aqui, é São Tomás. Está em São Tomás a potência obediencial. Não é uma invenção barroca. Muito bem. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Tudo isso aqui eu peço que vocês prestem muita atenção, porque tudo que eu falar agora é importante para o que a gente vai falar depois sobre o Padre Paulo Ricardo. É muito importante prestar atenção nisso aqui e entender muito bem. Vamos lá. Então, a potência obediencial. A potência obediencial, então, novamente, é uma aptidão que uma natureza tem de receber, através de um agente superior, uma determinação que ultrapassa suas capacidades naturais. Muito bem, a potência obediencial é uma potência passiva. A potência obediencial não é ato, ela não é um esse in acto, não é algo que já está atualizado na natureza humana, no ser humano. A potência obediencial não é uma parte da alma, ela não é uma substância. A potência obediencial não é uma potência ativa e, portanto, não é uma tendência ativa da criatura racional. A sua mera existência, enquanto mera potencialidade passiva, jamais implica numa tendência à atualização por parte do sujeito na qual ela radica, uma vez que ela só é atualizável por parte de um agente superior. No caso da potência obediencial para a graça ou visão beatífica, esse agente só pode ser Deus. A potência obediencial ela não é um vazio e que a pessoa sente esse vazio e que a sua alma só pode ser preenchida com Deus visto diretamente. Não é, porque o homem não pode ter uma tendência desse jeito. Não pode. Porque ela é uma mera potência, ela não é ato. Para você ter uma inclinação em ato, uma tendência, essa tendência tem que estar em ato, tem que ser algo que te move. Ativa como a da inteligência, isso. que move naturalmente.
Isso, a nossa inteligência, ela se move para a cuididade das coisas sensíveis, a vontade se move para o bem universal. Você não tem nenhuma potência humana que se move para Deus diretamente. O aliás é evidente. É evidente. Não é? A gente não vê as pessoas, Deus, eu quero Deus, onde está Deus? Tem gente que na fila e Passando no evento da igreja, tem o Santista, é Deus. A pessoa não se sente atraída irresistivelmente para nada. Não. Quer mais tomar água. Isso, para a pessoa querer a visão beatífica, ela precisa conhecer que esse é o fim último dela. E antes, que isso é possível, e que isso foi, além de ser possível, isso foi efetivado por Deus desde o começo da criação. Aí ela vai ter um ato voluntário da vontade. Aí ela vai ter um ato voluntário da vontade, ela vai querer. Exatamente. A potência obediencial, ela não é uma faculdade da alma. Ela não é um vazio na alma, não é um buraco, não é uma falta de algo que seria devido ou próprio à natureza humana. A potência obediencial não é espírito. Novamente, a potência obediencial não é espírito, pois ela não é ato, mas sim é uma potência passiva. A potência obediencial não é tendência nem inclinação ativa. Possuir naturalmente uma potência obediencial para a graça, ser naturalmente capax Dei, não é, portanto, possuir uma tendência ativa, um apetite natural, inato, incondicional e por si mesmo eficaz, ou seja, que exige atualização, do contrário a natureza se frustraria e tal apetite seria vão. Não. Do Monsenhor Piolante, que escreve no livro chamado Sobrenatural, uma organização de artigos, ele atacou muito Henri de Lubac, que vai defender o erro de que existe um desejo incondicional, eficaz por si mesmo e inato para a visão beatífica no homem. Ele vai dizer que não pode existir um apetite ilícito cuja a não atualização fosse uma coisa vã. Apenas os apetites naturais, aqueles apetites que não são adquiridos, né? Por exemplo, que quando eles não são realizados, não são atualizados, esses seriam vão. Por exemplo, o meu pulmão ele exige ar. O meu pulmão ele tem um apetite natural por ar. O meu corpo, o meu estômago, ele exige a comida. Se Deus criasse o homem, né, ou como o professor falava, seria uma crueldade Deus criar o sapo com fome de mosquito sem criar um mosquito. Se Deus criou o sapo com fome de mosquito, ele criou um mosquito. Tem que ter um mosquito. É devido, a existência do mosquito é devida à natureza do sapo. Mas a visão beatífica não é devida à natureza humana. Ela é gratuita. A possibilidade de conhecer a Deus pelo Espírito das criaturas é devida. Essa é devida. Senão seria uma crueldade. Isso, uma vez que Deus fez a natureza como ela é. Muito bem. A potência obediencial, o ser capax Dei, jamais pode se manifestar na natureza humana como um desejo, como uma exigência de atualização. Só uma coisa, também o desejo natural de conhecer a Deus naturalmente, também é um desejo adquirido. Tá? Não é um desejo que brota da pessoa inatamente, ela depende de um raciocínio, depende de conhecimento. O desejo natural que a pessoa tem é o desejo de bem universal e um desejo de conhecer, que fala Aristóteles. Todo homem, por natureza, tem o desejo de conhecer, e conhecer pelas causas. Quando ele começa a exercitar a inteligência dele e a vontade para o bem, ele vai aos poucos se aperfeiçoando, desenvolvendo as suas potencialidades superiores, e aí ele conclui, ou alguém conta para ele, que a coisa mais bela, melhor que pode acontecer com ele é a contemplação de Deus. Ou seja, mesmo a contemplação natural de Deus não brota da imanência humana. É preciso ter chegado à conclusão que existe esse Deus, que é a súmula de todas as perfeições. Isso, é preciso chegar à conclusão. Uma posição tomada na primeira questão da súmula, isso aconteceria para pouco, depois de muito tempo, com mistura de muitos erros. Isso, se Deus não tivesse revelado, isso aconteceria para poucos, com muito esforço e com mistura de muitos erros. Isso no caso do pecado original. Né, depois do pecado original. Com Adão já recebeu a ciência infusa e daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Muito bem. Então, mas a potência obediencial, o ser capax Dei, jamais pode se manifestar na natureza humana como um desejo,
com uma exigência de atualização. O desejo de atualizar a potência obediencial só pode ser atualizado pela tomada de conhecimento da revelação. É preciso, antes de tudo, saber, ou seja, ser avisado, instruído, que a atualização de nossa potência obediencial é o fim último para o qual Deus nos concebeu desde sempre. Atualização que não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa, tal como uma pedra de mármore bruta é aperfeiçoada pela atualização de uma bela escultura nela. A efetivação de uma inclinação ou tendência à atualização da potência obediencial é, portanto, dependente de um apetite ou desejo adquirido e não natural. Claro, é um desejo profundamente congruente com a natureza humana, mas não é natural no sentido que ele é imediato. Como é muito congruente com o mármore ser transformado em estátua. Isso. Por exemplo, a minha vontade, ela tem apetite natural de bem, porque eu só consigo querer alguma coisa sob razão de bem. Mesmo quando a pessoa ela quer alguma coisa desordenadamente, ela deseja um ato mal, ela só pode querer aquilo por ver aquilo um bem aparente. Ele deseja aquilo sobre razão de bem. Ela coloca um bem inferior no lugar de um bem superior. Isso é um apetite natural. Mas esse apetite que a gente está falando, esse desejo, ele é adquirido, ele depende de conhecimentos prévios. Então ele não é uma coisa imediata como é o apetite de bem universal ou o desejo de conhecer, um desejo meramente de conhecer. Né? Muito bem, mas ele está fundado nesses desejos, ele está fundado, encontra fundamentado profundamente nesses desejos. Muito bem, o Papa Pio XII, em 1950 ele escreve a encíclica Humani Generis, para combater o erro dos neomodernistas que estavam negando essas verdades que a gente acabou de expor. Ele fala o seguinte: outros desnaturam o conceito de gratuidade da ordem sobrenatural, sustentando que Deus não pode criar seres inteligentes sem ordená-los e chamá-los à visão beatífica. Então, tinha gente lá, era o Henri de Lubac e o Hans Urs von Balthasar, infelizmente eles não foram nomeados, mas eles sofreram sanções não só por essa condenação, todo mundo sabia que era eles, mas também por parte de superiores das ordens dele, o Henri de Lubac. Foi uma guerra, o Henri de Lubac, ele foi condenado a silêncio obsequioso nos anos 50 pelo superior dos jesuítas. Mas depois que morre Pio XII, tem o Concílio Vaticano II e Henri de Lubac é chamado como perito, teólogo perito, como a gente vai ver, para atuar no concílio. Santo Tomás ele também considera esse estado que o homem poderia ter sido criado num estado de natureza pura. Esse termo natureza pura, ele não foi inventado pelos teólogos barrocos, como querem os modernistas. Olha aqui, no Code Libet, questões Code Libet 1, questão 4, artigo 3, São Tomás fala: mas porque era possível para Deus ter feito o homem em um estado de natureza pura, né, in puris naturalibus, é útil considerar até onde pode se estender esse amor natural. Ele está tratando nessas questões sobre o amor natural que o homem pode ter de Deus. Se ele pode amar a Deus naturalmente acima de todas as coisas. Você vai concluir que sim. Muito bem. Claro, no estado atual, a gente vai ver, não dá para amar o homem acima de todas as coisas sem a graça, porque a gente está condicionado para... O Deus, ele condicionou a consecução da felicidade natural à consecução da felicidade sobrenatural. O plano de Deus para nós verdadeiro é o sobrenatural, mas ele não elimina o natural, mas ele assimila, condiciona e ordena para si o natural. O natural passa a ser só um suporte inferior para o sobrenatural. São Tomás também fala que na própria instituição da natureza humana, ou seja, na criação, ela foi ordenada a beatitude sobrenatural, que está falando. Não como se há um fim devido ao homem por razão de sua natureza, mas concedido a ele somente por liberalidade divina. Portanto, não há necessidade para que os princípios da natureza humana tenham poder suficiente para alcançar esse fim, sem o auxílio de dons conferidos por liberalidade divina. Aqui nas questões disputadas sobre a verdade. Questão 14, artigo 10, a 2, que ele trata sobre a necessidade da fé. Também, a definição dele de bem-aventurança, ele diz, pelo termo São Tomás na Suma Teológica,
na primeira parte, questão 62, artigo 1. Pelo termo bem-aventurança se entende a última perfeição da natureza racional e intelectual. Por isso a bem-aventurança é desejada naturalmente, porque cada coisa naturalmente deseja sua última perfeição. É dupla a última perfeição da natureza racional ou intelectual. Olha aqui, é dupla. Dupla a última perfeição da natureza racional e intelectual. Uma pode ser conseguida por virtude natural e se chama de alguma maneira beatitude ou felicidade. Daí dizer Aristóteles que a felicidade última do homem é a contemplação perfeitíssima em conhecer nesta vida o que de mais excelente se pode conhecer, Deus. Mas, acima dessa felicidade, há outra felicidade que esperamos no futuro, pela qual veremos Deus como Ele é. Está citando os evangelhos. Essa contemplação está acima de todo intelecto criado, como se já demonstrou. Então, existem duas a beatitude humana é dupla. A inferior natural está subordinada à superior. Bem, agora, vou fazer uma pequena analogia para a gente entender o estado de natureza pura, a diferença com o estado de natureza caída e os estados possíveis do homem. Então, vamos começar aqui com uma analogia com a osmose. Aqui, a gente vê uma célula hemácia, uma célula do sangue, inserida em diversos meios, diversas soluções. Então, a gente pode ver ela inserida numa solução hipertônica, como um tomate. A solução hipertônica, imagina que a gente coloca um tomate numa solução cheia de sal. O que vai acontecer? Essa solução cheia de sal, o sal vai sugar toda a água que está dentro do tomate, o tomate vai ficar murcho, né? Os biólogos aí me corrijam, porque eu sou ruim em biologia e eu fiquei de recuperação. Só fiquei em recuperação 2 vezes na minha vida. No primeiro médio, que foi em educação física e em biologia. Fiquei em educação física e fiz trabalho teórico ainda. Aí você passou. Aí eu passei com 7 ainda, levando bronca da minha mãe, porque eu fiz o trabalho mal feito, assim. Mas tudo bem. Então, se a gente coloca uma célula numa solução hipertônica, ela insere ela num ambiente, numa circunstância que é desfavorável para ela, que ela está desproporcionada para essas circunstâncias, ela murcha. E nós temos uma outra solução que é equilibrada, que é a solução isotônica, né? Que a gente pode dizer que a mesma quantidade de sal que tem na água, que está fora do tomate, é igual dentro do tomate. Então, ela fica em equilíbrio. O tomate está proporcionado para aquele ambiente que ele está imerso. E a solução hipotônica é ultra favorável. Então é como se tivesse muito sal dentro do tomate e a gente coloca numa água sem sal, com pouco sal, e aí ele vai sugar toda a água dentro dele. E se for muito desequilibrado, ele pode explodir. Nós temos aqui né, esse fenômeno da passagem, né, da permeabilidade do tomate ou da célula, a gente chama de osmose. Então a gente tem aqui a célula, ou o tomate, né? São vermelhos os dois. Eu que sou daltônico, verde sangue aqui, não, brincadeira. O vermelho eu vejo vermelho, às vezes, assim, mas com verde eu não confundo. A gente tem aqui a célula, uma solução hipertônica, que ela está murcha, está enfraquecida. Aqui a solução isotônica, que ela está proporcionada, solução hipotônica, e aqui, o hipotônico aqui fez ela explodir, a membrana dela explodiu porque estava favorável demais, né? Então, eu vou fazer uma analogia dos estados possíveis do homem com esses estados aqui dessa célula, baseado no que São Tomás explica sobre esses estados, sobretudo sobre o estado de natureza caída, que é um assunto bem complicado. Muito bem. Então vamos fazer agora uma analogia dos diversos estados possíveis da natureza humana com os de uma mesma célula hemácia em diversas soluções em que ela se insere. Então a célula ela pode estar imersa numa solução proporcional a ela, que é isotônica, pode estar imersa numa solução não proporcional a ela, ou seja, uma solução que exige dela uma força de equilíbrio que ela não possui, acima da sua capacidade natural, que é na hipertônica, onde ela está murcha, e numa solução excessivamente favorável a ela, em que ela incha, hipotônica. Né? Note
Note que a célula é exatamente a mesma em todas as soluções. Exatamente a mesma. Sua natureza de célula, ou de tomate, né, se for um tomate, jamais é alterada. Não importa a solução na qual está. Embora uma solução favorável demais possa fazer ele explodir, romper a sua membrana. O que seria, já antecipo aqui, que seria análogo se Deus aparecesse diretamente para a criatura racional desprovida da graça, né, ela morreria. Ela explodiria, favorável demais, né? Ela está desproporcionada para essa aparição, ela não tem a graça que proporciona ela para isso, né? Comunicando a ela um conhecimento infinito, tal qual exatamente como o que ele tem de si mesmo, então o ser humano seria destruído. Então, analogamente, também se dão os estados ou ordens em que a natureza humana pode se dar. Então, no estado de justiça original, o que é o estado de justiça original? O estado como Deus criou Adão e Eva. O que incluía nesse estado? A natureza humana, ou seja, corpo e alma, perfeitos, mas o dom de integridade, ou o dom de preternatural, que era a ciência infusa. Claro, Deus criou Adão com 30 anos de idade. Ele não podia criar ele com o nível de inteligência de um bebê, seria ridículo. Então Deus comunicou já com Adão, quando criou, todo o conhecimento, toda a sabedoria que Adão precisava para alcançar, para se comportar diante do mundo de uma maneira correta, todo o conhecimento e para conhecer a sua finalidade. Essa ciência infusa, ele comunicou para Adão e para Eva, mas não vinha de fábrica para a descendência. A descendência de Adão e de Eva os filhos de Adão e Eva não nasceriam com essa ciência infusa, mas como eles teriam também os outros dons, que são a impassibilidade e a imortalidade, eles teriam uma grande facilidade para desenvolver a sua inteligência, desenvolver as suas potências, e Adão poderia comunicar tudo aquilo que ele sabia com facilidade, que as crianças dele iam aprender. Isso. Então, esses dons preternaturais eram a ciência infusa, a impassibilidade e a imortalidade. Aí, inclui uma plena submissão das potências inferiores às superiores, né, eminentemente a razão, e essa a Deus, uma imperturbável tranquilidade na alma. Então, o homem poderia exercer as suas potencialidades sem sofrer nenhum tipo de perturbação, nenhum tipo de desregramento das potências inferiores. Esse dom é preternatural. Ou seja, ele está acima da natureza humana e ele conferia uma certa semelhança com os anjos. Ele ainda não é sobrenatural. E além desses dons preternaturais, a gente tinha a graça santificante, que é a mesma que a gente recebe no batismo. Que a graça santificante é uma qualidade sobrenatural, inerente na alma humana, infundida por Deus na alma humana, que confere a ela uma participação real, formal, mas acidental na natureza e na vida divinas. Então, cabe comentar também que no estado de justiça original, o homem estaria preservado do influxo das forças desagregadoras da entropia. Como? Claro, ele tinha um corpo. O corpo, tudo que é material tem de entropia. Entropia é uma tendência à decomposição, à desagregação. Mas a entropia não estava abolida. Obviamente, seria antinatural ela ser abolida, pois ela é própria de tudo aquilo que é material. Adão e Eva eram verdadeiramente humanos, possuindo, além da alma adornada com os dons preternaturais e sobrenaturais, um corpo, portanto, material. E por isso não estariam de si mesmos preservados de sofrer os efeitos da entropia, pois tudo que é material tende à desagregação. Esses dons que eu falei até agora preservam, de certa maneira, o homem da entropia, mas não totalmente. Então, por isso, porque eles tinham fome ainda. Mesmo com tudo isso, eles precisavam comer. Eles tinham fome e precisavam comer. No entanto, então, além desses dons que eu falei, havia também as árvores do paraíso, cujos frutos ele podia comer, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi que eles comeram, pecaram. Uma dessas árvores que o homem podia comer era a árvore da vida, cujo fruto preservava o homem do envelhecimento. Ou seja, de um dos efeitos da entropia, que é a desagregação do corpo. As coisas materiais elas não são capazes de sustentar por si mesmas, de modo eterno, de modo perene, uma forma substancial. E por isso tendem a desagregar-se, a se corromper, a se decompor, consequentemente perdendo essa forma.
Claro, na cosmologia de São Tomás tem as esferas, os corpos celestes, mas é uma cosmologia que já caducou. O São Tomás ele considera que existe um certo tipo de corpo que quando a forma nele é atualizada, não sobra nenhuma potência, que seriam as esferas celestes, mas é uma coisa que caducou. Quem estava enganado. Muito bem. Então, o homem, no estado de justiça original, ele estava inserido numa ordem sobrenatural, ordenado para um fim sobrenatural, ou seja, um fim acima das suas capacidades naturais, mas era dotado por Deus com dons também acima da sua natureza, que o proporcionavam alcançar esse fim sobrenatural sem dificuldade e sem sofrimento. Ou seja, ele estava como a célula no meio isotônico. Tudo equilibrado, perfeitamente equilibrado. Então, assim a natureza humana, adornada com os dons ditos preternaturais e a graça sobrenatural, os dons sobrenaturais, ao estar inserida numa ordem sobrenatural, estava como a célula numa solução isotônica. Quando Adão pecou, Deus, como castigo para o pecado, desapropriou Adão e Eva dos dons ditos preternaturais e da graça santificante. Esses dons conferiam a eles uma plena submissão das potências inferiores às superiores, resultando numa enorme facilidade de praticar a virtude e crescer, de se desenvolver de modo livre, desimpedido, desembaraçado em perfeição. Desenvolver as potencialidades próprias e mais elevadas do seu ser, potencializadas pelos dons preternaturais e pela graça santificante. Isso aconteceria sem nenhuma perturbação, com livre e total desembaraço. Deus, então, ele desapropriou, ele privou o homem desses dons como punição, como castigo à sua ação imoral, desordenada e pecaminosa, que foi o pecado original. A razão por que houve essa desapropriação é um elemento formal do estado de natureza caída. Portanto, ou seja, não é pura privação, não é pura desapropriação. É desapropriação porque houve o pecado original. Por isso, o estado de natureza caída não é natureza pura, como a gente vai ver. A razão porque houve essa desapropriação é um elemento formal no estado de natureza caída. Portanto, a culpa faz parte desse estado, mesmo que a descendência de Adão e Eva não tenham cometido o pecado original. Essa descendência carrega em si, de algum modo, a culpa dos seus primeiros pais. Ou seja, esses dons preternaturais e a graça santificante, que seriam, se Adão e Eva não tivessem pecado, esses dons seriam comunicados pela reprodução, eles já nasceriam com esses dons, se não houvesse o pecado. Salvo a ciência infusa, como a gente viu. Mas como eles sofreram essa punição, foram desapropriados desses dons, a descendência de Adão passou a nascer sem esses dons. Sem esses dons. Por culpa do pecado dos primeiros pais. Analogamente, por exemplo, se a gente pegar os filhos de Hitler, de Lenin, de Stalin, de Mussolini, eles carregam em si, de certo modo, a culpa dos seus pais, uma vez que eles sentem vergonha, ou pelo menos deveriam sentir, de serem filhos de quem são. A desonra dos pais afeta sempre de algum modo a honra dos filhos, mesmo se esses não participam ativamente dos atos desonrosos, podendo ser virtuosos e santos até. A humanidade carrega em si, de algum modo, essa vergonha dos primeiros pais. E por isso, como veremos, o estado de natureza caída não pode ser dito de pura privação, de pura desapropriação de dons preternaturais e sobrenaturais. Não é um estado de natureza pura. No entanto, após o pecado original, Deus ele não alterou o seu plano sobrenatural para a humanidade. Adão e Eva e sua posteridade continuavam inseridos numa ordem sobrenatural, embora desproporcionados para ela. Embora privados da graça santificante, eles sofriam, embora privados das graças santificantes, eles sofriam também o fluxo de graças atuais. Ou seja, o que é o estado de natureza caída? Antes do batismo, tal como todo homem nasce hoje em dia, portanto, é como da célula hemácia numa solução hipertônica. Aqui, a célula está murcha.
ela está inserida numa ordem sobrenatural, e embora esteja desproporcionada para o perfeito alinhamento com essa ordem, consequente cumprimento do fim sobrenatural. Diz, aliás, São Tomás, que nenhum homem consegue praticar os 10 mandamentos, todos os mandamentos até da lei natural, por longo tempo, sem a graça, sem cair em algum pecado grave. Para o homem se manter por longo tempo e até sem cair em pecado grave, no estado atual, ele precisa da graça. Precisa da graça. Porque ele tá inserido no meio hostil. Se o homem tivesse sido criado no estado de natureza pura, ele estaria também numa relação isotônica, porque ele não estaria inserido numa ordem sobrenatural, mas uma ordem puramente natural. E Deus exerceria a providência divina dele no homem, dando para ele tudo o que ele precisa para alcançar o fim natural. Ele teria a concupiscência, teria a dificuldade, teria o sofrimento, teria a doença, teria panteísta e agnóstico. Mas ele conseguiria atingir o fim dele só com aqueles recursos naturais. Seria uma provação, não seria uma crueldade. São Tomás de Aquino ele fala que a concupiscência ela é própria da natureza humana. Por quê? Porque a natureza humana ela é composta de contrários. Atenção, contrários, não contraditórios. O que é contrário? É uma alma incorrupta e um corpo corruptível. Então existe uma relação de contrários. Uma coisa não se corrompe, né? A alma não é aniquilada jamais, mesmo após a morte, ela continua existindo. A morte meramente quer dizer separação do corpo e da alma, mas o corpo ele é corruptível. Então, São Tomás fala que, embora não fosse necessário Deus criar os dons preternaturais, quando Deus criou Adão e Eva e deu os dons preternaturais, ele pegou a corruptibilidade, ele preservou o corpo humano da corruptibilidade. Então, ele por uma questão de conveniência, Deus proporcionou o corpo para a coisa da alma. Mas isso não é natural, isso é um dom preternatural, acima da natureza humana. Deus poderia ter criado o homem com o corpo corruptível, com toda a entropia, com a inclinação para o bem inferior, mas isso não seria uma crueldade, mas seria uma provação. Mesmo hoje, a gente passa por uma provação, e mesmo Adão passou por uma provação. Adão, quando não comas do fruto dessa árvore, senão morrereis, é uma provação. Se ele não tivesse comido, ele ia ter grandes méritos por não ter comido aquilo. O homem, ele não merece existir, a criatura não merece existir. Então, para ela alcançar a felicidade, ela tem que, de alguma maneira, colaborar com Deus. Tem que, de alguma maneira, colaborar. Ele tem que ter mérito. Tem que ter um mérito. Então, Deus poderia ter criado um homem no estado de natureza pura, com toda inclinação para o bem inferior, mas como algo que prova o homem, um desafio para ele vencer e ganhar uma felicidade puramente natural. Tudo bem. Mas o estado de natureza caída, então. No estado de natureza caída, o homem está inserido numa ordem sobrenatural, embora esteja desproporcionado para o perfeito alinhamento com essa ordem e consequente cumprimento do fim sobrenatural. E tal como essa mesma célula continua sendo perfeitamente célula hemácia nesse estado, sem ser destruída, né, mas apenas inserida numa circunstância externa desfavorável, que exige delas recursos que sozinha ela não tem, que é hipertônico, assim a natureza em estado de queda continua exatamente a mesma natureza em si, embora como que murcha como a célula em solução hipertônica. Então o estado de natureza caída é como célula na solução hipertônica. O homem está murcho. Ele está murcho, mas a natureza dele está inteira aqui como ela tem que estar. Não é que nem Lutero que vai dizer que a natureza humana se corrompeu. Aliás, eu achei um prelúdio coral de Johann Sebastian Bach, que é sobre um coral que diz que através do pecado tudo se perdeu, está tudo arruinado, que é um prelúdio coral cheio de dissonância, que é uma manifestação musical da ideia de corrupção. Corrupção é luteraníssimo, né? Que sabe escrever um artigo sobre isso, eu mostro para vocês no outro dia, bem interessante. Bem, no entanto, e ainda assim,
o estado de natureza caída não pode ser dito estado de natureza pura. Embora a natureza humana tenha sido como que desnudada dos dons ditos preternaturais da graça santificante, que a revestia de uma semelhança sobrenatural com Deus, embora o castigo tenha sido deixar a natureza como que pura, tal estado não pode ser dito de natureza pura por 3 motivos. Primeiro, porque tal estado não é o original e não foi o originalmente planejado por Deus. Deus não criou o homem nesse estado. Esse estado é decorrência de um pecado, portanto de uma culpa. A culpa é um elemento fundamental desse estado. Logo, esse estado é natureza pura mais culpa. Logo, não é natureza pura, porque não está pura, tem a culpa. Teve uma história antes, né? Teve um pecado antes. Razão por que não pode ser dito de natureza pura, pois a culpa é também um elemento desse estado. Segundo, porque uma vez que Deus não alterou o plano sobrenatural para o qual concebeu e criou a obra da criação, o homem em estado de natureza caída continuou inserido numa ordem sobrenatural. Estar inserido numa ordem sobrenatural, ainda que dotado somente dos recursos naturais e desproporcionado para a consecução do que essa ordem lhe exige, não pode ser classificado como estado de natureza pura. Além disso, em terceiro lugar, mesmo antes do batismo e antes da vinda de Cristo, uma vez que Deus continuou e continua governando todas as suas criaturas racionais em vista da consecução de sua beatitude sobrenatural, né, uma ordem sobrenatural, Deus, mesmo antes do batismo, comunica às suas criaturas graças atuais e não a graça santificante. Graças atuais. A graça atual é um auxílio sobrenatural que Deus dá para a alma, para o homem conhecer a verdade e amar o bem e praticar o bem, tendo em vista a consecução do seu fim sobrenatural. Uma alma desprovida de dons preternaturais, né, logo, e somente nesse sentido, pode-se dizer que toda alma sofre influxo de graças. Ou seja, não existe alma humana no mundo que não sofra influxo de graças atuais. Uma alma desprovida de dons preternaturais e de graça santificante, que recebe graças atuais, não pode ser dita no estado de natureza pura. Ela não está à mercê somente dos recursos próprios de sua natureza, mas recebe ajuda sobrenatural para conhecer a verdade e amar o bem por meio de graças atuais, mesmo sem ser batizada. Por essa razão, uma vez que não há natureza humana que não sofra o influxo de graças atuais, não se pode dizer que um ser humano em estado de natureza caída esteja no estado de natureza pura. Adão e Eva, após o pecado, assim como todos os patriarcas, profetas e até mesmo os pagãos antes de Cristo, todos sofreram influxo de graças atuais da parte de Deus. Todos os que estão em ignorância invencível sofrem influxo de graças atuais para que, vivendo conforme a lei natural, alcancem a consecução da beatitude sobrenatural, mesmo sem o batismo. Obviamente que uma pessoa que tem convicções gnósticas e panteístas, né, com panteístas e gnósticos convictos, não estão conforme a lei natural. Deus, então, enviou o seu Filho unigênito para pagar a dívida do pecado original, reconquistando para o homem a graça santificante, conferida pelo sacramento do batismo, fundando sua única igreja católica apostólica romana, para que essa perpetuasse sua ação salvífica no tempo, na história, por meio da aplicação dos méritos do seu sacrifício. Assim, por meio da graça de Cristo, o homem torna-se novamente proporcionado ao fim sobrenatural, realinhado à ordem sobrenatural na qual está inserido, ou seja, reequilibrando a célula com a solução. Mas esse equilíbrio ainda mantém a célula meio murcha, a gente vai ver, porque mantém-se os efeitos do pecado original. O homem, com batismo, ele recebe de novo a graça santificante, o pecado original é apagado. No entanto, os efeitos do pecado continuam, ou seja, a inclinação para o bem inferior continua. Mas o homem, nesse estado, ele é dotado de tudo que ele precisa para vencer essa inclinação ao bem inferior. Pois é, esse equilíbrio não é perfeito como era no estado de justiça original de Adão e Eva. O homem batizado e em estado de graça santificante continua desprovido dos dons ditos preternaturais. Pelo batismo, o homem sai do estado de natureza caída, do estado de pecado original, mas os efeitos próprios desse estado continuam operando, mesmo com a presença da graça santificante na alma humana.
Uma vez que o batismo não reconquista para o homem os dons ditos préternaturais, ou seja, o batismo não restaura o estado adâmico original, nem sequer comunica ao homem uma virtualidade, né, uma certa potenciativa para se esforçando ao restaurar esse estado, o estado de justiça original é impossível de ser restaurado, por mais que o homem se esforce, ao contrário do que os gnósticos falam, né, o homem continua com as potências inferiores como que descalibradas de fábrica, como que naturalmente desequilibradas, exigindo o emprego de esforço e árduo, contínuo e ininterrupto desenvolvimento e cultivo de virtudes para que o equilíbrio seja efetivado. O homem nesse estado, né, no estado de natureza redimida, estado de graça, ele sofre ainda o influxo das forças desagregadoras da concupiscência, ou seja, da inclinação ao bem inferior. Isso faz com que o homem tenha que constantemente cooperar com a graça santificante e com as graças atuais, que continuamente também recebe para estar em equilíbrio com a ordem sobrenatural. Por isso que a gente se confessa, por isso que a gente comunga, né? Por isso que a gente reza, por isso que a gente faz exame de consciência. Deus não reconstituiu ao homem o estado de justiça original, o estado adâmico original, justamente para que esse, por meio do sofrimento em estado de graça, passasse por provações, crescendo em perfeição e alcançasse méritos pela participação nos méritos de Cristo, para a felicidade ou beatitude eterna no céu. Além disso, uma vez que em estado de graça santificante, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo tornam-se como que coautores das nossas obras por participação, ou seja, tudo que fazemos em estado de graça e que não é pecado, claro, né, é feito junto com Cristo, né, nesse estado, o sofrimento em estado de graça torna-se sofrer com Cristo, torna-se participação nos sofrimentos de Cristo. Assim, os sofrimentos em estado de graça são uma forma de realização de uma semelhança divina muito mais intensa e perfeita do que aquela que Adão teria se não pecasse. Por isso que no Tríduo Pascual se fala, ó feliz culpa, Deus que tão, como que é aquele trecho? Deus que tão admiravelmente criasse o ser humano, mais admiravelmente reformasse. Porque a semelhança divina que o homem agora é capaz, através de sofrer em estado de graça, participando do sofrimento de Cristo, é uma semelhança divina muito mais perfeita do que aquela que Adão. Você sofrer em estado de graça, sofrer com Cristo e participar dos méritos de Cristo por meio de sofrimento é uma realização de uma semelhança divina muito mais perfeita. Deus, no entanto, poderia ter criado o homem no estado de natureza pura, inserido em uma ordem puramente natural e, portanto, ordenado somente a consecução do seu fim natural, a contemplação e amor de Deus na vida virtuosa. No estado de natureza pura, o homem também teria dificuldades. A concupiscência é decorrente da própria natureza humana, por ela ser composta de contrários, de alma incorruptível e corpo corruptível. Essas dificuldades para o cumprimento do fim natural, para o perfeito alinhamento com a ordem natural, seriam, no estado de natureza pura, como que um desafio, uma provação, concedida aos homens por Deus para que esses pudessem adquirir méritos para, após a morte, gozarem de uma beatitude eterna, embora puramente natural, uma contemplação natural de Deus, mas que plenificasse a alma de modo a não restar nela qualquer bom desejo não realizado. No estado de natureza pura, o homem estaria inserido numa ordem proporcional à sua natureza, ou seja, ele não estaria murcho, como no estado de natureza caída. O estado de natureza estaria como a célula numa solução isotônica. O estado de natureza pura seria também como que a célula hemácia numa solução isotônica, isso que eu acabei de falar. Cabe lembrar que operar é próprio do ser, faz parte do ser agir. É como se fosse uma parte do ser humano. A nossa natureza, ela tem potências operativas e a gente só alcança a perfeição da nossa natureza agindo, ou seja, atualizando essas perfeições, sobretudo a perfeição de conhecer e amar a Deus e orientar todas as nossas outras ações que não são conhecer e amar a Deus, de modo alinhado a esse conhecimento e amor a Deus. É assim que as nossas ações vão ser boas.
Muito bem. Assim, a natureza humana, para perfeitamente se realizar, ela deve operar. Ela deve desenvolver as potencialidades operativas mais elevadas de seu ser, de sua natureza. Uma solução só é isotônica se o homem opera. Aí que está. Também, ela só vai ser isotônica se o homem opera. Se o homem estiver imerso em uma solução isotônica e ele nega a agir, ele não está isotonizado, não está equilibrado. Para ele estar equilibrado, ele precisa agir de maneira agir de maneira ordenada. Ou seja, ele colabora com isso. A solução isotônica não quer dizer que o homem pode viver sem esforço, sem sofrer e sem se esforçar. Estar inserido numa solução isotônica, aqui, via analogia, só quer dizer que o homem está dotado de tudo aquilo que precisa para alcançar o seu fim. O homem foi criado imerecidamente, como qualquer outra criatura. Uma vez que racional e, portanto, livre, né, o homem precisa alcançar mérito para ser feliz. Precisa fazer algo para merecer, né, em retribuição por ele. Em retribuição à existência, que ele, né, ao ser dele que ele recebeu de Deus. Ele precisa fazer alguma retribuição, ele precisa aceitar amorosamente a Deus e a ordem por ele estabelecida. Não basta somente ser, deixa a vida me levar com aquela música ridícula, né? Não basta somente ser, deixar ser, né? Let it be. Não deixa a vida levar, como se fosse um quietismo, né? Estar inserido numa solução isotônica não é estar pleno, podendo fazer o que quer, ou não precisando agir. Estar inserido numa posição isotônica é estar numa circunstância que é favorável a você agir e que não te atrapalha, e que te dá tudo que você precisa para você agir. Também, continuando a questão do estado de natureza pura e felicidade natural. Então, no estado atual, seja o estado da natureza caída, a pessoa sem ser batizada, ou mesmo na natureza redimida, o estado de graça, a felicidade natural existe. A felicidade natural existe, pois a natureza humana não foi destruída com o pecado original, nem com a graça santificante. Vocês viram a célula lá? Continua a mesma em qualquer solução. É a mesma célula. Ela só está em condições, circunstâncias exteriores desfavoráveis. Além disso, na solução hipertônica, né, no estado de natureza caída, nós temos outras coisas que instigam o homem, além da concupiscência, que instigam o homem ao pecado, que são as influências demoníacas. No estado de natureza pura, né, não teria esses influxos demoníacos. Teria, porque o homem, para vencer uma tentação demoníaca, que uma tentação de um ser superior, ele precisa de uma força superior a ele. Não consegue meramente com forças naturais vencer a influência demoníaca. Então precisa da graça. Então também tem isso. Isso também colabora para hipertonizar o estado de natureza caída. Além de isso no âmbito pejorativo, né? Junto com a concupiscência e com o demônio. Mas também no positivo tem a fim sobrenatural, que também tem uma desproporção entre a célula, o homem e a circunstância, a ordem sobrenatural. Né? Estar só com os recursos da sua natureza, inserido numa ordem sobrenatural, é estar como que inserido na célula numa solução hipertônica. Porque se eu estou numa ordem sobrenatural, mas eu não tenho aquilo que em mim é necessário para me alinhar a essa ordem, está sendo exigido de mim algo que eu não posso conseguir sozinho. É por isso que Deus redimiu o homem, reconquistou a graça santificante para ele, etc. Muito bem. Então a felicidade natural, mesmo atualmente, ela existe, pois a natureza humana não foi destruída com o pecado original, nem com a graça santificante. A felicidade natural não foi destruída nem abolida. A felicidade natural está somente condicionada à consecução da felicidade sobrenatural. Condicionada, subordinada, ordenada, assimilada à felicidade sobrenatural. A felicidade natural, ela é toda plenamente centrada em Deus. Ela não é uma felicidade com as coisas criadas.
Padre Paulo Ricardo já antecipa, ele vai dizer que a felicidade natural, puramente natural, não pode existir porque ela seria um contentamento com as coisas criadas. Quase que fosse uma idolatria das criaturas. É absurdo, absurdo. A gente vai ver isso na segunda parte. Então a felicidade natural, ela é toda plenamente centrada em Deus. Ela é teocêntrica. A felicidade sobrenatural, é uma intensificação da felicidade natural em grau sobrenatural, ou seja, ela é uma contemplação de Deus mais perfeita, direta, né, uma contemplação direta, né, mais perfeita do que a obtenível somente pelos recursos próprios da natureza humana. A razão por que o estado de natureza caída existe também faz parte do estado de natureza caída. Esse estado não é, como a gente viu, só de pura privação da graça santificante dos dons ditos preternaturais. Não é mera desapropriação, uma vez que a razão formal pela qual houve essa desapropriação é também um elemento integrante desse estado. Muito bem. Eu vou encerrar aqui. E na próxima aula a gente começa tratando do modernismo, da Nouvelle Théologie, e aí a gente entra no Padre Paulo Ricardo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. São Bento e São Paulo. Rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.